Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meus amados, queridos amigos, irmãos. Vamos estar entrando na palavra do Senhor, nesse dia de sábado. Vamos estar compartilhando neste momento a palavra de Cristo. A palavra, aleluias, que nos faz entender, que nos faz, aleluias, ter sabedoria, como nós estamos vivendo e como nós vivemos nesse mundo, nesses dias. E a cada vez se multiplica a iniquidade, a cada vez se multiplicam os falsos profetas, aqueles que estão usando a palavra de Deus para enganar a muitos. Meus amados e queridos, mas nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós podemos ver uma coisa, nós podemos sentir, aleluias, que o Senhor nosso Deus nos alerta, que o Senhor nosso Deus nos faz enxergar. O mundo está de tribulação, o mundo está de aflição. Isso nós podemos ver, nós podemos sentir. Mas nós sabemos, meus queridos amados, se nós olharmos para Cristo, para a palavra do Senhor, nós não seremos enganados. Porque há muitos e muitos milhões e milhares de anos, a palavra, os profetas, a palavra de Deus vem nos alertando sobre os falsos profetas. E disse Jesus naquele tempo também, que eles já estavam no mundo, mas que iria multiplicar muitos falsos profetas. E nós estamos vendo eles se multiplicando, eles aparecendo a cada dia, para querer tirar o seu foco, para querer tirar a sua visão com o Senhor. E aqueles que não meditam na palavra, aqueles que não olham na palavra de Cristo, aleluia, possivelmente será enganado. Porque disse Jesus, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Miqueias, aleluias, ele naquele tempo ele profetizou, aleluia, deixando essa mensagem no seu livro, no capítulo 3, no versículo 1. Mas disse eu, ouve agora vós, chefe de Jacó, e vós, príncipe da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito. A vós que aborrecereis o bem e amais o mal. E arrancais a pele de cima deles, a sua carne de cima dos seus ossos. E que comeis a carne do meu povo. E lhe arranqueis, e ali arrancais a pele, e lhe esmiuçais os ossos. E os ossos e amiuçais os ossos, e os repartis para a panela, e como carne do meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não ouvirá, antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor, contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clama paz, mas contra aqueles que nada lhe mete na boca, preparam guerra. Meus amados, nós vemos que os profetas Miqueias, ele profetizava, ele falava, aleluia, para o povo de Israel, ele anunciava, aleluias, aquilo que o Senhor ordenava que ele falasse com o povo de Israel. O chefe da casa de Jacó, o chefe do povo de Israel, que nos faz crer que seria o sacerdote, aqueles que comandavam o templo. Eles não estavam nem aí, aleluia, com o povo. Eles queriam somente, aleluias, o dinheiro. Eles queriam somente, aleluias, as coisas materiais. Eles não estavam nem aí para a palavra, para que aquilo que Deus ordenasse. Eles olhavam para si próprio. Queria para qual o seu bem, mas não para o povo que naquela época sofria, aleluias.
Meus amados, nós vemos que o nosso Deus, por muitos e muitos anos, Ele fez vir muitas soluções, enviou os profetas, mas eles não acreditaram nos profetas, mataram os profetas. Foi muito pouco que acreditou nos profetas. Miqueias foi um profeta que falou muito da vontade de Deus para o povo naquela época, mas o povo não acreditava. Era poucos que davam a ouvir. Nós vemos que o nosso Deus, aleluia, de todas as formas, Ele tentou ganhar o homem para o teu reino. Porque Deus ama o homem de uma tal maneira, porque fez o homem na sua semelhança, e Deus não quer perder, aleluia, para o príncipe deste mundo, que é Satanás. Nós vemos, meus amados, que o diabo, por 24 horas no dia, ele fica em busca de almas para o teu reino, porque ele não quer ser queimado sozinho. Satanás não quer ser destruído sozinho, ele quer levar maiores números de almas com ele para o inferno. E por isso ele luta 24 horas dando volta sobre a terra, em busca daquele que ele possa tragar. E a cada dia o povo só estava aprofundando nas obediências ao Senhor. E Deus enviava profetas, mas eles não obedeciam aquilo que os profetas declararam. Deus enviou, aleluia, João Batista como profeta também, mas eles não acreditaram em João Batista. Dizia para João Batista que ele era louco, que ele era doido. Aí não teve jeito, Deus enviou seu filho. E nós vemos que o profeta Miqueias já profetizou que na vinda do Messias, aqui, aleluia, no capítulo 4, no capítulo 5, no versículo 1, no versículo 2, o profeta Miqueias profetizou a vinda de Jesus, o nascimento de Cristo. Você que queira meditar aí, pode abrir sua Bíblia no livro de Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, você vai encontrar essa profecia do profeta Miqueias. E nós vemos, meus amados, que não teve jeito, Deus enviou seu filho. Deus enviou seu filho para fazer mudança profunda. Porque Jesus veio e destruiu a lei. Porque naquele tempo os profetas falavam na lei. Os profetas obedeciam a lei de Moisés, a lei de Abraão. E quando Jesus veio, ele destruiu a lei. Foi ordenança de Deus para que a lei fosse destruída e nós, aleluia, começássemos a viver na graça. E nós somos salvos pela graça de Jesus, porque a lei foi destruída. Nós vemos que quando Jesus se expirou na cruz, o véu do templo que simbolizava a lei, ele foi destruído. Diz a palavra que ele partiu de alto a baixo, e ali a lei se quebrou. E nós começamos a viver na graça. E nós somos salvos pela graça de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, aleluia, Ele requer a obediência de nós. Porque nós temos que obedecer os mandamentos que faz parte da lei. Os mandamentos ainda faz parte da graça. Nós temos que obedecer os mandamentos. Honrar pai e mãe. Amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Esses são os mandamentos que Jesus requer que nós obedecemos. Mas nós somos salvos pela graça. Se nós cremos que Jesus, aleluias, Ele nasceu, Ele se fez carne e habitou entre nós. Se nós cremos, se nós, aleluia, entregarmos a nossa vida e reconhecemos que nós somos pobres, pecadores, que nós somos dependentes e carentes de Deus, nós alcançamos a nossa salvação. Nós alcançamos uma vida eterna, a qual o Senhor preparou para nós, porque disse Jesus: eu vou preparar-vos lugar. Meus amados e queridos, Jesus, aleluia, naquele tempo, na lei, os profetas falavam, mas os homens que davam a sua lei.
Eram os homens, aleluia, que declaravam a sua justiça, a sua lei. Por isso que Deus muitas das vezes fazia a terra abrir, engolia aqueles povos desobedientes. Muitas das vezes eles enfrentavam guerra. Muitas das vezes o nosso Deus fazia de tudo para que o homem chegasse até Ele. Mas os homens, com essa dureza de coração, não obedeciam à voz dos profetas. Deus preparou grandes homens para governar, homens escolhidos por Ele. Mas mesmo assim, é porque não tem jeito o homem fazer algo. E Deus viu que não tinha jeito do homem fazer algo. Por mais que ele tentou de várias formas, mas não tinha como. Ele teve que tirar parte sua, parte do teu reino, desenfeitar a sua glória, enviar parte sua, enviar a Jesus, o seu filho, diz a palavra, que ele poderia ter vindo em espírito, mas não. Se Jesus tivesse vindo em espírito, quem iria acreditar? Jesus, aleluia, se materializou. Jesus ficou visível na carne. Jesus, aleluia, ele veio do Pai, nasceu de uma mulher, para nos fazer entender, para nos declarar, aleluias, aquilo que nós possamos ver, aquilo que nós possamos entender, os mistérios de nosso Deus. E como Jesus se veio na carne, nascendo como uma criança, gerado no ventre de Maria por 9 meses, nascendo como uma criança normal, mas 100% espírito e 100% carne. É por isso que Jesus sofreu as tentações. Jesus, ele teve fome, Jesus teve que alimentar a sua carne. Jesus irou quando ele foi no templo, encontraram eles vendendo no templo. Jesus ficou irado. Jesus sentiu, aleluia, o remorso, a tristeza, a angústia, quando seu pai José se faleceu. Mas Jesus no Espírito, aleluias, o nosso Deus olhava para o seu Filho no Espírito, e nós, como, aleluia, semelhança de Deus, olhava para Jesus como carne. É por isso que os discípulos, aleluia, tinham aquele amor, porque eles se sentiam como Jesus fosse carnal, como eles mesmos. Jesus estava com eles todos os dias, comendo junto, pregava junto, fazia os milagres juntos. E quando Jesus declarou para eles que era a hora dele ir, dele enfrentar a morte, eles ficaram tristes. E eles pensariam que aquilo era impossível de Jesus, que aquilo que Jesus tinha falado era impossível de acontecer, de Jesus ressuscitar. E Jesus, aleluias, por mais que Jesus falava com eles, eles achavam que era impossível, mas para Deus não há nada impossível. Se era enviado de Deus o seu Filho, se era uma parte de Deus enviada para a terra, não era nada impossível. Jesus morria na carne, mas Jesus estava vivo no Espírito. E só foi o que Jesus enfrentou, só foi para nos fazer entender que nós todos morremos, que nós todos temos que enfrentar a morte. Todo homem, toda mulher na terra enfrenta a morte. E o que requer de nós é a obediência. Jesus nos ensinou a obediência. Jesus, quando foi no deserto orar, foi tentado pelo Satanás. Jesus, em horas nenhuma, ele menosprezou Satanás, de maneira alguma, porque Jesus sabe que Satanás, ele é o rei deste mundo. Satanás, aleluia, ele domina este mundo, porque ele é o príncipe deste mundo. Jesus viu tudo aquilo que Satanás ofereceu para ele. Satanás ofereceu um mundo de glórias para Jesus. Mas Jesus disse: o meu reino não é deste mundo.
Jesus tinha sido enviado. Ele foi enviado pelo seu Pai. De maneira alguma, Jesus desobedeceu a ordem de seu Pai. É por isso, meus amados, se Jesus foi tentado pelo Satanás, imagina nós que somos tanto falhos, tão pecadores, se nós não vigiarmos, se nós não andarmos, aleluias, sempre firme com Ele, nós somos tragados por Ele. Nós não somos devorados vivos pelo Satanás, porque o nosso Deus não permite e Ele não deixa, como Ele fez com Jó. Satanás queria destruir Jó, a vida de Jó, porque Satanás destruiu tudo que Jó possuía, até os filhos de Jó. Mas Deus disse para Satanás: não toque na vida de Jó, porque Jó me pertence e ele é meu. Satanás é dono deste mundo. Ele é príncipe deste mundo, mas ele tem que obedecer à ordem do Senhor. Ele só faz aquilo que Deus ordena. Ele vai até onde Deus o permite. Ele não passa dos limites que Deus o ordenou. Também a mesma coisa somos nós. Nós temos limites. Nós só vamos até quando Deus permite. A nossa vida é assim, a nossa visão é assim. Nós só enxergamos até quando Deus permitiu que nossa vista, que nossa visão enxergasse. Deus permitiu que nós ouvisse até quando a nossa audição pode ouvir, mas não passa dos limites. Nós somos limitados por Deus. Nós somos limitados, e Satanás também é limitado, mesmo que ele seja o príncipe deste mundo, mas ele obedece à ordem do Senhor. Porque não há nada, meus amados, não há nada além de nosso Deus. Tudo Ele fez, diz a palavra, e fez para Ele. Tudo é dele, tudo pertence a Ele, o bem, o mal, tudo Ele fez. É por isso que muitos ali vêm aí criticar nas redes sociais, falar de Deus, criticar Deus, porque Deus apoia o mal. Mas Deus deixou o homem com a vontade livre. O homem escolhe fazer o bem ou fazer o mal. Só que cada homem que faz o mal, ele é submetido às consequências. O homem que comete o mal é submetido às suas consequências. Por isso nós vemos que muitos que cometem os crimes vai para a prisão, paga pelo seu crime, ou às vezes enfrenta a pena de morte. Deus deixou o homem livre, mas o homem tem que arcar com as consequências, né? E nós temos as escolhas. Por isso que Deus enviou seu Filho, parte sua, desenvolvendo o teu reino, enviou para nós termos as escolhas. E quando nós olhamos para a palavra, nós encontramos essa escolha para nossas vidas. Porque a palavra de Deus, seu manual, não é palavra de pastor. Eu sou uma pessoa que não olho para o que o pastor fala, se o pastor prega bonito, se o pastor tem a voz bonita. E muitos vai nos tempos só para ver a voz do pastor, né? Porque o pastor tem uma voz, né? Eles ficam temidos pela voz do pastor. Não. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Nós temos que ouvir o que está escrito dentro dessa palavra. Não é voz de pastor que vai mudar, aleluia, os nossos pecados, não. É o que a palavra nos diz que muda o nosso comportamento nessa terra. Porque ela é o manual que nos conduz para a vida eterna. Eu não vou dizer aqui que não tem que ter os pastores, sim, porque muitas pessoas não lê, não sabem ler, não conhecem a palavra, e elas têm que ser instruídas pelos pastores. Mas tem que ser homens de responsabilidades, homens ungidos por Deus, não esses verdadeiros falsos profetas que estão aí, usando a palavra de Deus para te enganar, usando a palavra de Deus para enganar o povo, para arrancar dinheiro das ovelhas, para ferir os preceitos de nosso Deus. Só que eles vão pagar por isso. O dia, diz a palavra, o dia vem ardendo como fogo. E ai daqueles, aleluias, que acrescentar nesta palavra ou diminuir nesta palavra.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nós vemos que o profeta Miqueias, ele já falava, aleluias, mas disse eu, ouve agora vós, chefe de Jacó, e vós, príncipe da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o direito. O profeta Miqueias disse para aqueles homens sábios que viviam nos templos, que viviam no templo naquela época, os sacerdotes, os fariseus, são homens que comandavam o templo, só que eles estavam ali, aleluia, olhando para si próprio. Eles não estavam nem aí com a lei daquela época. Mas quando Jesus veio, aí eles queriam colocar a lei. Não, o Senhor não está falando da lei, o Senhor não está falando dentro da lei. Aí eles queriam questionar. Aí eles queriam, aleluia, se justificar. Mas já era tarde. Porque se eles tivessem vivido na lei que o nosso Deus tinha colocado naquele tempo, com certeza tinha sido tudo melhor. Porque Deus, aleluias, fez várias formas para que o homem chegasse até Ele. Mesmo na lei. Porque foi Deus que aprovou a lei. Mas eles não queriam nada. Mas quando Jesus veio, ele sabia que ia ser diferente. Ele sabia que ia mudar tudo. É por isso que eles, aleluia, levou Jesus ao Calvário. Mas tinha que acontecer. Era permissão de Deus que acontecesse. O Filho de Deus tinha que passar por isso. Então, meus amados, é fácil nós entendermos. Porque naquele tempo ele estava só em busca das coisas materiais, ele estava em busca do dinheiro, do poder. Eram homens poderosos nessa terra, homens que matavam, homens que faziam guerras, homens que faziam de tudo de errado. Imagina quantos inocentes que naquele tempo morreram por causa desses homens que naquele tempo eram homens, aleluias, que olhavam para si próprio, que olhavam para o seu poder na terra. E a mesma coisa nós vemos no dia de hoje, né, meus amados? E vós que aborreceis o bem e amais o mal, e arrancais a pele de cima deles, e a sua carne de cima dos seus ossos. O profeta Miqueias falando, aleluia, com os homens naquele tempo. Vós que aborreceis o bem. Aqueles homens aborreciam o que era bom. Eles odiavam o que era bom. O que vinha de Deus eles não queriam. É por isso que eles não aceitavam o que os profetas falavam. Eles atormentavam os pequenininhos. Eles faziam os pequenininhos pagar, aleluia, tributo. Arrancavam, aleluia, até mesmo o sustento daquele povo que era humilde, que era simples naquele tempo. Eles arrancavam até o sustento, deixavam aquele povo mendigando com fome, porque eles não estavam nem aí. É por isso, meus amados, que o Senhor nosso Deus enviou o seu Filho. O mundo estava perdido. Jesus disse, aleluia, quando ele estava falando com os apóstolos, quando aquela mulher cananeia chegou até ele, ele disse, aleluias, eu fui enviar não pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, ele foi enviar para aqueles que estavam perdidos. Aleluias. É fácil nós entendermos, meus amados. E o profeta Miqueias falou, profetizou, mas não teve jeito. Veio outros profetas que eram muito acima do profeta Miqueias. O profeta Isaías era um homem mais acima, profeta mais, aleluias, que falava muito mais com o povo, mas eles não aceitaram. Vieram vários e vários profetas, mas eles não aceitaram. Por último veio o profeta João Batista, o penúltimo teste que Deus fazia com a humanidade, com o povo. Enviou antes de Cristo o profeta João Batista.
Quem disse que eles acreditaram no profeta João Batista? Eles expulsou João Batista da cidade. João Batista foi pregá-lo no deserto. Diz a palavra: João Batista comia mel silvestre e gafanhotos, porque João Batista não poderia vir na cidade. Ele foi expulso da cidade. João Batista falava. Diz a palavra que João Batista gritava. E eles diziam que João Batista era louco. Até que Jesus nasceu. Não teve jeito. Nosso Deus tem que enviar seu Filho. E nós temos essa escolha hoje. Escolhemos o caminho e nós queremos prosseguir por ele. E é fácil nós entendermos. Por que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e lhe esmiuçais os ossos, e os repartis como para panela, e como carne de meio de caldeirão? Então clamarão o Senhor, mas não ouvirá, antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Deus virou, aleluia, as costas. Por isso que Deus falava com os profetas, porque Deus, aleluia, tinha virar as costas para o povo. Só que sempre Deus, aleluia, escolhia algum profeta para falar, para ver se mudava o coração do povo, para ver se mudava os pensamentos dos homens, mas eles não aceitavam de maneira alguma. E o pecado só foi crescendo, multiplicando, e já começou a incomodar a Deus. O pecado dos homens já começou a cheirar mal nas narinas de Deus. E Deus, aleluia, como Ele tinha prometido que não faria mais como fez, aleluia, no tempo do dilúvio, Ele prometeu que nunca mais acabaria, destruiria o povo com o dilúvio, com a água. E Deus sempre lembra dessa aliança que Ele fez. E Ele falou: enviarei meu Filho, enviarei uma parte minha para a terra, para ver se os homens se salvam. São muitos, aleluia, que não querem também da mesma forma. São muitos, mas também tem milhares e milhares que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. São milhares e milhares que reconhecem que este Deus, aleluia, é acima de todas as coisas, e que somente com Ele nós podemos ter uma vida eterna. Por muito tempo esse evangelho foi escondido, porque quando Jesus ressuscitou, eles pagaram o soldado para que o soldado ficasse de boca fechada, não falasse que Jesus tinha ressuscitado. Mas engano deles, Jesus apareceu para os discípulos, Jesus apareceu para Maria Madalena, e a palavra não tem jeito, ela foi expandida, a palavra foi levada. Os profetas, os discípulos, os apóstolos enfrentaram Marte, foram mortos por causa da palavra, mas já estava espalhando, a palavra já tinha virado uma febre, a palavra de Deus ela não parou de crescer. Por mais que os apóstolos enfrentaram o mártir, foram mortos pela palavra, mas vieram outros homens, Paulo, aleluias, homens corajosos que levavam o evangelho, e a palavra não parou de maneira alguma. E ela não vai parar, porque Deus, aleluia, expandiu a sua palavra. A palavra de Deus está expandida, é milhares e milhares, aleluias, de homens e mulheres que acreditam de verdade neste Deus. Mulheres e homens que têm escolhido este caminho para seguir. Só uma coisa que ainda, aleluias, que o nosso Deus espera para enviar seu Filho outra vez. É este evangelho chegar a todos os ouvidos. É este evangelho chegar a todo o coração. É este evangelho chegar a todo o povo na terra. Aí diz a palavra que virá o fim. Mas a palavra do Senhor está sendo expandida, está sendo levada através das redes sociais, através das televisões, dos rádios, dos missionários, homens corajosos
enfrenta a mesma morte nessas nações que é proibida a palavra chegar, mas eles vão e anuncia a palavra de Deus, maravilhas. Isto nos faz entender que Jesus virá, aleluias. Nós só não sabemos os dias e nem a hora. Muitos estão pregando aí, falando que Jesus está voltando. Não, Jesus não está voltando. Jesus virá. Jesus não está voltando, Ele virá, aleluias. Porque se nós falar que Jesus está voltando, nós estamos mentindo. Porque diz a palavra que no abrir e piscar de olhos, Ele manifestará nas nuvens. Se Jesus estivesse voltando, Ele já tinha chegado há muito tempo, mas muitos estão pregando, Jesus está voltando, não. Jesus virá. Ele ainda não recebeu a ordem do Pai, porque só o Pai sabe o dia e a hora que vai enviar seu Filho. Diz a palavra, nem os anjos do céu sabem, nem o Filho sabe, somente o Pai. E Ele sabe o momento exato, como Ele fez com Noé. Disse para Noé, ora Noé, a arca já está pronta, entra para dentro da arca, pega seus filhos, suas noras, sua esposa, pega um casal de cada espécie de animais e coloca na arca, porque está chegando o momento. E Noé obedeceu a ordem do Senhor. E Noé entrou na arca e ele veio e trancou a porta para o lado de fora. A mesma coisa vai acontecer. A mesma coisa vai chegar. Só que Deus não vai fazer como Ele fez com Noé. Como Ele fez no tempo de Noé, não. Agora será diferente. Agora será diferente. Meus amados e queridos, eu quero deixar essa mensagem. Você que quer meditar mais nessa mensagem, pode abrir sua Bíblia aí, no livro de Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 3, versículo 1, e também, aleluia, no capítulo 5 de Miqueias, no versículo 2, você vai encontrar a profecia do nascimento do Messias. E esse aqui, no capítulo 3, fala dos falsos profetas, ameaça contra os chefes dos falsos profetas. Aleluia. Deus ameaçava eles. Deus falava, aleluias, com eles, através dos profetas. E hoje quem fala conosco é a palavra de Deus. Hoje quem nos alerta é o Espírito Santo de Deus. Porque disse Jesus, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, e eu não deixarei órfão. Ele disse, ele não deixaria o teu povo órfão. Ele estava conosco, aleluias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Eu deixo essa mensagem para você. Agradeço a você por estar comigo, por ter entrado aí, ter curtido, comentado. Já vamos terminar. Nós vamos voltar à tarde, às 6, às 7 horas. Nós vamos entrar aqui de novo, para nós estarmos levando a palavra. Você para estar ouvindo também belos louvores, Eu já convido você aqui do TikTok para entrar comigo aqui à tarde, Às 6 horas, lá para 7 horas, nós estaremos entrando aqui e vamos, estar juntos de novo, Assim, se Deus nos permitir. Mas eu agradeço a você por ter comentado, compartilhado, curtido. Gratidão a Deus pela sua vida, pela sua família. Desejo a você um sábado abençoado. Você do Kauai também, muito obrigado. Você que compartilhou, você que curtiu, muito obrigado. Você que comentou, enviou presentes. Gratidão a Deus pela vida de vocês aqui no Kauai. Meus seguidores amados, minhas joias preciosas para Deus também, gente? Israel, obrigado pelos bastões, meu irmão. Deus abençoe sua vida aqui no Kauai. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a vida, o lar, a família de vocês. Tenha um restinho de sábado abençoado, cheio das bênçãos do Senhor na sua vida nesse dia, tá bom? Fique com Deus. Voltaremos mais tarde, no nome de Jesus.